Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Jesus na sinagoga em Nazaré. Mas em seguida acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região da Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram e, levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até um cimo da colina, sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. Comentários dos Pais da Igreja. Orígenes. Com efeito, virá o tempo em que o povo de Israel dirá: Mostra-nos também o que mostraste a todo o mundo. Anuncia a tua palavra ao teu povo Israel, para que, ao menos, quando todas as nações houverem entrado, se salve todo Israel. Por isso, parece-me que o Salvador respondeu: Nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, antes segundo o espírito que segundo a letra, embora também Jeremias não tenha sido bem recebido em Anatote, sua pátria, e do mesmo modo os demais profetas. Parece-me que a pátria de todos os profetas é antes o próprio povo da circuncisão. De fato, os gentios acolheram a profecia a respeito de Jesus Cristo, estimando mais a Moisés e aos profetas que anunciaram a Cristo do que os de sua pátria, que não receberam a Jesus. Santo Ambrósio. Por meio de um exemplo muito adequado, repreende-se a arrogância dos concidadãos invejosos e mostra-se que a conduta do Senhor está de acordo com as antigas Escrituras. Pois segue: De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias. Não porque fossem de Elias, mas porque, durante aqueles dias, Elias operou. São João Crisóstomo. Este anjo terrestre, este homem celeste, que não tinha teto, nem mesa, nem vestes como os outros, levava em sua boca a chave dos céus. Isto é o que segue, quando foi fechado o céu. Depois de ter fechado o céu e feito a terra estéril, reinava fome e os corpos eram consumidos. Por isso segue, e uma grande fome devastou toda a região. São Basílio. Vendo que a abundância produzia grande degradação, impôs-lhe o jejum por meio da fome, pela qual estancou a sua culpa, que crescia enormemente. Os corvos, por sua vez, que costumam roubar o alimento dos outros, traziam alimento para o justo. São João Crisóstomo. Quando secou o rio em que o justo encheu seu copo, o Senhor disse-lhe: Vá a Sarepta da Sidônia, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Por isso segue: Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região da Sidônia, o que sucedeu pela providência de Deus. Com efeito, Deus fez com que ele percorresse um longo caminho até Sidônia
para que, vendo a fome que assolava a terra, rogasse a Deus por chuva. Muitos eram ricos naquele tempo, mas nenhum fez o que fez a viúva, pois a reverência da mulher diante do profeta a fez encontrar riquezas, não de terras, mas de boa vontade. Santo Ambrósio diz, nos dias de Elias, em sentido místico, pois ele trazia o dia para os que viam nas suas obras a luz da graça espiritual. Assim, o céu era aberto para os que contemplavam os mistérios divinos, mas era fechado durante a fome porque o conhecimento de Deus não produzia frutos. A viúva a qual Elias foi enviado é uma figura da igreja. Orígenes. Quando sobreveio a fome ao povo de Israel, a saber, a fome de ouvir a palavra de Deus, o profeta veio à viúva, da qual se diz: os filhos da desamparada são muito mais do que os daquela que tem marido. E vindo o profeta, multiplica o seu pão e o seu alimento. São Beda. Sidônia significa caça inútil. Sarepta significa incêndio ou escassez de pão. Todas essas coisas representam os gentios que, dedicados a uma caça inútil, isto é, perseguindo o lucro e os negócios deste mundo, sofriam com o incêndio da concupiscência da carne e com a escassez do pão espiritual, até que Elias, isto é, a palavra profética, quando o entendimento das Escrituras havia cessado por causa da infidelidade dos judeus, veio à igreja para que, sendo recebido por ela, fortificasse e restaurasse o coração dos fiéis. São Basílio. Qualquer alma enviuvada e privada da virtude e do conhecimento divino, depois de receber o Verbo divino, reconhecendo os seus pecados, aprende a nutrir a palavra com o pão das virtudes e a irrigar a ciência da virtude com a fome da vida. Orígenes. Cita outro exemplo com o mesmo sentido, quando acrescenta: havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Santo Ambrósio. Em sentido místico, o povo aproxima-se da igreja para que se produza aquele povo congregado a partir de estrangeiros. Era leproso antes de ser batizado no rio místico, mas, depois do sacramento do batismo, limpo das manchas do corpo e da alma, passa a ser virgem imaculada e sem ruga. São Beda. Naamã, que significa o belo, representa o gentio, que recebe a ordem para se lavar 7 vezes, pois o batismo salva aquele que é regenerado pelo Espírito dos 7 dons. A carne, depois de lavada, assemelha-se à de um menino, porque a Mãe Graça estabelece todos em uma mesma infância, ou porque se torna semelhante a Cristo, de quem é dito: um menino nasceu para nós. São João Crisóstomo. Indignaram-se porque expunha seus maus pensamentos. Por isso é dito: diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram. Porque tinha dito hoje se cumpriu esta escritura, pensavam que se comparava aos profetas, e por causa disso indignaram-se e expulsaram-no da cidade. Por isso segue: e levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade. Santo Ambrósio. Não cause espanto que percam a salvação aqueles que lançaram o Salvador fora da sua cidade. O Senhor, que ensinara os apóstolos, por seu exemplo, a se fazer tudo para todos, não repele os que querem estar com ele, nem obriga os que não querem, nem resiste aos que o expulsam, nem falta aos que suplicam. Não é pequena a inveja que se levanta, a qual, esquecendo-se da caridade do Senhor, transforma em ódio amargo as causas do amor. Por isso segue: conduziram-no até o cume do monte sobre o qual estava edificada a sua cidade para o precipitarem. São Beda. Piores são os judeus, discípulos do diabo, que o próprio diabo, seu mestre. Com efeito, este diz: lança-te daqui abaixo, ao passo que aqueles tentam lançá-lo efetivamente. Contudo, tendo a intenção deles mudado de súbito, ou tendo sido tomados de espanto, ele desceu, porque ainda lhes concede tempo para fazerem penitência. Por isso segue. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho.
São João Crisóstomo. Nisso mostra o que é próprio da humanidade e o que é próprio da divindade. Estar entre os que preparam armadilhas contra si e não ser capturado mostrava a iminência da sua divindade. A sua partida, porém, dá a conhecer o mistério da encarnação. Santo Ambrósio. Entende-se também agora que a paixão do seu corpo não se deu por necessidade, mas por sua vontade. Quando ele quer, é capturado. Quando ele quer, escapa. Pois como poderia ser preso por poucos quem não foi preso por um povo inteiro? Quis que muitos praticassem o sacrilégio para sofrer na mão de poucos e morrer por todos. De fato, buscava antes a cura dos judeus que a sua perdição, de maneira que, frustrados em sua ira, deixassem de desejar o que não podiam realizar. São Beda. Não chegara ainda a hora da paixão, que ocorreria na preparação da Páscoa. Nem fora ainda ao lugar da paixão, que não era prefigurado em Nazaré, mas em Jerusalém, pelo sangue das vítimas dos sacrifícios. Nem havia escolhido esse gênero de morte, aquele de quem foi profetizado que haveria de ser crucificado pelo mundo. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.